Pra gente resumir, tá? Pra gente resumir, aí eu quero a opinião de vocês em relação a isso que eu vou colocar. Esse time do Palmeiras, ele não precisa, mesmo com os desfalques, ele não precisa de muita orientação técnica, de muita estratégia para impedir que o América Mineiro e o Bahia façam os melhores jogos deles, os jogos de maior dominância, com mais finalizações, e não só mais finalizações, como também os jogos com maior presença no campo de ataque no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que esse ponto é importante. O Palmeiras, esses jogadores do Palmeiras, tornarem o jogo absolutamente diferente e discrepante entre as duas equipes. Tem gente que brinca, né? O Palmeiras não precisa de um técnico para impedir que o Bahia pareça ao Bayern de Munique, para impedir que o América Mineiro pareça ao Manchester City. Não precisa de um técnico para esses jogadores experientes impedirem que isso aconteça. Então, eu acho que esse ponto está aí. Claro que o Abel Ferreira tem a sua parcela de culpa? Tem. Mas quando a gente observa a questão da postura defensiva dos jogadores, está faltando concentração. E talvez também esteja faltando condição física, sim. Justamente pelo que eu disse. Contra o América Mineiro, o time foi dominante no campo de ataque, o time foi dominante em finalizações e, além de tudo, foi sufocante no segundo tempo. A mesma coisa aconteceu contra o Bahia. A mesma coisa aconteceu contra o Bahia. E aí, você observa exatamente como que as coisas aconteceram, como que o Jailson apareceu, você vê finalizações de fora da área contra o América Mineiro que o Jailson precisou defender, finalizações sem pressão, finalização no travessão. E uma dessas finalizações entrou. Foi uma finalização muito parecida com o cruzamento? Foi, mas entrou. Entrou. E um dos passes para o pênalti que a equipe do Palmeiras teve de ver o América converter, poderia ter sido um chute de fora da área. O passe saiu com tranquilidade para o jogador de dentro da área e aí gerou a situação do pênalti. Contra o Bahia, vou repetir aqui alguns lances importantes. No primeiro tempo, como fez contra o América Mineiro, o Palmeiras teve um jogo equilibrado. Aí, na segunda etapa, o Bahia foi sufocante, o Bahia finalizou bastante e o Bahia jogou no campo de ataque. O Bahia fez um jogo que ele não havia feito ainda no Campeonato Brasileiro, com tanta presença no campo de ataque e com tanta finalização, e obrigando o goleiro adversário a trabalhar muito. Simples. O Jailson teve de pegar um chutaço do Gilberto com liberdade para arrematar. Os erros individuais que apareceram contra o Red Bull Bragantino também, por exemplo, na saída de bola, de falta de concentração, de falta de foco. O Luan teve um erro contra o Red Bull Bragantino e a partir desse erro não saiu gol, mas o Kusevich teve um erro na saída de bola contra o Red Bull Bragantino e isso gerou um gol. Contra o Bahia, o Palmeiras teve um erro muito parecido do Luan, com o Patrick de Paula desatento e no mesmo contexto, o Patrick de Paula que não voltou, não acelerou para tentar auxiliar o setor defensivo, impedindo uma finalização talvez, ou atrapalhando uma finalização, ele não acelerou de novo, isso contra o Red Bull Bragantino, ele não acelerou de novo contra o Bahia. E aí o Daniel finalizou e o Jailson teve de fazer outra defesaça. Então, você observa também um passe, por exemplo, em que o Jailson tem que aparecer mais uma vez, que é muito parecido, quando o Lucas Mugni finaliza de dentro da área, que é muito parecido com o passe que o Palmeiras sofreu no jogo contra o América Mineiro, que gerou o lance do pênalti. Então, tudo isso mostra, na minha concepção, que o Palmeiras, mesmo modificando peças, joga com 3 zagueiros, joga com 2 zagueiros, joga com linha de 4, joga com linha de 5, joga com 2 volantes, joga com 3 volantes. Isso tudo o Abel Ferreira tentou, trabalhou, treinou, mas, independentemente de esquema tático, se a equipe do Palmeiras, fundamentalmente nos segundos tempos, isso tem acontecido mais nos segundos tempos, porque o Red Bull Bragantino, ele, claro, vence o Palmeiras no primeiro tempo com os 3 gols, tem um 4º gol no segundo tempo, mas muito por conta de desatenções e falhas individuais e não por conta de uma postura, e aí vou falar claramente aqui, não estou falando postura de sacanagem, não estou falando postura de maldade, estou falando postura de marcação, como está fazendo a marcação. O Palmeiras permite a quem está com a bola na intermediária
e o Palmeiras permite que a equipe adversária jogue no seu campo, o Palmeiras permite que haja liberdade para o chute ou para o passe. Os lances que eu citei aqui deixam tudo isso muito claro. Então, isso precisa mudar. Qual é a causa? É uma orientação que vem da comissão técnica? Eu creio que não, porque a grande força do contragolpe, quando você quer o espaço, é a roubada de bola. E se você só cerca o adversário permitindo o chute ou permitindo o passe, você diminui a chance de recuperar essa bola em condição de pegar o adversário desprevenido. Porque ou você vai pegar essa bola com o goleiro, ou vai virar um escanteio, ou vai virar um tiro de meta. Então não vejo isso como uma orientação da comissão técnica. Pode ser uma questão de condição física? Pode ser, e aí vai ter que ser trabalhado. Porque isso realmente está complicando muito o Palmeiras. Eu acho que os lances que eu citei aqui ilustram muito bem, além das falhas de concentração que aconteceram contra o Red Bull Bragantino, se repetiram contra o Bahia e contra o América Mineiro, em um ponto ou outro também aconteceram. Então, para mim, esse é o resumo da ópera. Não é questão de precisar de um técnico para que o Bahia não pareça o Bayern de Munique jogando contra você. Não é necessário um grande técnico para que o América Mineiro não pareça o Manchester City jogando contra você. Para que eles não façam os seus melhores jogos, os jogos mais dominantes do Campeonato Brasileiro. Isso não é desmerecer o Bahia e o América Mineiro, não. Porque eles souberam aproveitar muito bem essa vulnerabilidade do Palmeiras. Muito bem. Ah, mas o Bahia não venceu o jogo. Não venceu, é verdade. Mas porque o Jailson fez uma partida absolutamente gigantesca. Histórica para a carreira dele, eu diria. O América Mineiro venceu. Eles aproveitaram, souberam usar da vulnerabilidade do Palmeiras e foram muito bem, méritos. Mas a gente está falando de dois times que lutam contra o rebaixamento diante de uma equipe que até outro dia era postulante ao título brasileiro e hoje é finalista da Copa Libertadores da América. Então, para mim, a questão de falar tem que tirar o Abel, é o Abel o problema, não é por aí. Não vejo dessa forma. Acho que o problema seria se o Abel estivesse repetindo muitas vezes a escalação, não estivesse tentando mudar o jeito de jogar, não estivesse tentando modificar, por exemplo, como modificou ontem, colocando os seus dois homens de ala, os dois laterais, jogando mais por dentro, abrindo ponta, tentando agora o Luiz Adriano mais à frente, enfim. Eu acho que essas modificações mostram que o treinador está tentando, está buscando formas diferentes para que a equipe renda. Mas, se a postura defensiva seguir essa, não vai funcionar. Eu acho que não vai funcionar. Acho que é preciso fazer um diagnóstico para entender se é foco, se é concentração, se é condição física. Mas que está claro que isso tem afetado o Palmeiras, está claro que isso tem afetado o Palmeiras.